Cuidado com a apostasia. Graça e paz, meus irmãos, eu quero, através deste assunto, encorajar você a permanecer firme na fé cristã, na doutrina bíblica, no corpo de Cristo, progredindo, crescendo, dando fruto, fazendo a obra de Deus, entendendo que as Escrituras estão se cumprindo e que é tempo do povo de Deus viver em santidade e obediência dentro do corpo de Cristo. Preste atenção que eu vou falar para você. Primeiro vamos definir o que é apostasia. Apostasia está escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Primeira definição: aqueles que abandonam a fé cristã, aqueles que afastam da fé cristã, e nesta ocasião que Paulo menciona, que eles dão ouvidos até mesmo a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Também está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica acerca do que antecederia a vinda do anticristo. E ele diz no capítulo 2, versículo 3, da segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Observe que ele fala que primeiro vem a apostasia e depois vem o anticristo, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a apostasia é um dos eventos cruciais que antecederia o arrebatamento da igreja e a manifestação pública do anticristo. Sabemos que o palco está sendo estruturado para a vinda do anticristo. E a pandemia e esse momento de pós-pandemia tem sido algo que tem sido definido por algumas características que denotam uma apostasia presente no nosso cotidiano, na nossa sociedade, entre o povo de Deus. E eu quero que você preste atenção para que você seja encorajado a permanecer firme na fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Primeiro, a apostasia é definida pela falsa piedade. Primeiro ponto, falsa piedade. Pessoas que estão desviadas dentro da igreja ou pessoas que estão longe da igreja que se dizem cristãs, mas não são. Vamos observar o texto. Está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, vai dizer lá a respeito das características da falsa piedade. Observe o que está escrito aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está falando dos últimos dias. Olha a característica das pessoas da falsa piedade e da apostasia. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, aqui ele está definindo a característica dos falsos mestres, dos falsos líderes dos últimos tempos e também do povo de Deus. Vai dizer, inclusive, no versículo 7 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estamos vivendo nessa sociedade cristã, onde aqueles que estão dentro estão achando que são cristãos, mas são pessoas não regeneradas, e aqueles que estão fora dizendo que são cristãos sem participar do que o corpo de Cristo fornece: santidade, obediência, regeneração, paz, alegria, felicidade, amor, tudo isso. Então, a falsa piedade nos nossos dias entre a liderança e entre o povo de Deus é uma característica, é uma marca do abandono da fé cristã. Outra marca importante está em também 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que é a substituição da verdade bíblica por parafernálias mentirosas, ou por fábulas mentirosas, ou por motivação, ou por psicologia, ou por toda outra coisa que substitui a palavra, qualquer entretenimento, ok? Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É uma característica clara dos últimos tempos, as pessoas não quererem a verdade, preferirem a mentira, o engano, as fábulas, e elas vão preferir mestres, líderes, conforme as suas conveniências, conforme os seus pecados e delitos. Vai dizer que elas desviarão os ouvidos da verdade, elas vão se afastar da verdade, elas não vão querer compromisso com a verdade, mas elas vão se aproximar das fábulas, das mentiras, dos enganos da vida. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Então,
vai dizer que elas vão ter tampões nos ouvidos, comichão nos ouvidos. É o tempo de apostasia. Essa é uma das duas marcas que eu quero destacar para você. Primeiro, é a falsa piedade. Segundo, é a falta de pregação bíblica, a falta de mensagens cristocêntricas, a falta de conhecimento, tanto da liderança quanto do povo de Deus, que não conhecem nada sobre Jesus ou muito pouco sobre Cristo e não são, portanto, regeneradas. Alguém disse que elas são cristãs, mas elas não são. A apostasia já está acontecendo no nosso tempo. Muitos estão se desviando do evangelho para o mundo e muitos estão desviados dentro de diversas igrejas que não ensinam a verdade para as pessoas. Esse assunto, apostasia, é pouquíssimo falado, pouquíssimo ensinado, mas é aquilo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram e que nós, como liderança cristã, hoje precisamos alertar o povo de Deus. Estamos vivendo num período de uma geração extremamente depravada, distante de Deus e afastada do Senhor. Estamos vivendo na apostasia pandêmica e pós-pandêmica. Cuidado, cuide da sua vida espiritual, persevere no Senhor, se envolva com a igreja, se envolva no corpo de Cristo, seja luz nas trevas, seja um luzeiro neste mundo e faça a diferença. Que Deus abençoe sua vida e tenha misericórdia de todos nós. Deus te abençoe.